Ensinam pra gente que a mulher tem que ser conquistada, como se ela fosse um prêmio, e que os homens não devem aceitar o não como resposta. Ah, ela não te dá bola? Ela tá só se fazendo de difícil. É só você pagar uma bebida pra ela que ela tá na sua. Ah, ela tá pedindo. Olha o tamanho da roupa dela. Vai lá, pega ela, mostra que tu é macho. É assustador quando a gente ouve isso sem contexto, né? Agora imagina o quanto isso é difícil para elas, que ouvem isso de diversas formas diferentes, repetidamente. Quantas vezes você já ouviu alguém falar dessa forma? Seja na escola, no trabalho, na rua, ou até mesmo dentro da sua própria casa. Mas está errado. Isso está errado e deve acabar. Agora vamos falar sobre a gente? A gente pode mudar esse cenário. Não deve ser desse jeito. A violência da mulher não é um problema só da mulher. É um problema seu. É um problema meu. A responsabilidade é minha e a responsabilidade é sua. Você sabe quem é Maria da Penha Maia Fernandes? Maria da Penha, como é mais conhecida, nasceu em 1º de fevereiro de 1945. Farmacêutica, foi a mulher que deu origem à lei de mesmo nome, sancionada em 2006, após o marido tentar matá-la por 2 vezes. Maria da Penha conheceu Marco Antônio quando estava cursando mestrado, em 1974. Naquele ano, começaram a namorar, e Marco Antônio era muito amável e educado. O casamento aconteceu em 1976. Após o nascimento da primeira filha e com o fim do mestrado, se mudaram para Fortaleza, onde nasceram outras 2 filhas. Foi a partir daí que essa história mudou.
As agressões começaram e ele agia sempre com intolerância, se exaltava com facilidade e tinha comportamentos explosivos não só com Maria, mas com as filhas. O medo constante, a tensão diária e as atitudes violentas se tornaram cada vez mais frequentes. O ciclo da violência ele é composto por 3 fases. A primeira fase é a fase do aumento da tensão. É onde o agressor começa com xingamentos, cobranças, críticas, comportamentos que minam a autoestima da mulher. A segunda fase é a fase da violência. Com a vítima já fragilizada, começa todos os tipos de agressões, como a física, a psicológica, sexual, moral e patrimonial. Já na terceira fase é a fase da lua de mel. É quando o agressor pede desculpa com justificativa para suas atitudes e promessas de mudanças. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio, seu marido. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessas agressões, Maria da Penha ficou paraplégica, devido às lesões irreversíveis na terceira e na quarta vértebra torácica, laceração na dura mater e destruição do terço da medula à esquerda. Além disso, outras complicações físicas e traumas psicológicos. No entanto, Marco Antônio declarou à polícia que tudo não havia passado de uma tentativa de assalto, versão posteriormente que foi desmentida pela própria polícia. 4 meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa após 2 cirurgias, internações e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Ciente da grave situação, a família e os amigos de Maria da Penha conseguiram dar apoio jurídico a ela e providenciaram sua saída de casa sem que isso pudesse configurar o abandono de lar. Assim não haveria o risco de perda da guarda de suas filhas. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 1991, ou seja, 8 anos após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas devido a recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. Mesmo fragilizada, Maria da Penha continuou a lutar por justiça e foi nesse momento em que escreveu "Sobrevivi, posso contar". Com o relato de sua história e andamentos do processo contra Marco Antônio, o segundo julgamento só foi realizado em 1996, no qual o seu ex-marido foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, sob a alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa, mais uma vez a sentença não foi cumprida. O ano de 1998 foi muito importante para o caso, onde ganhou uma dimensão internacional. Mesmo diante de um litígio internacional, o qual trazia uma questão grave, a violação de direitos humanos e deveres protegidos por documentos, o Estado brasileiro permaneceu omisso. Não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. Em 2001, e após receber 4 ofícios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, em 1998 e 2001, o Estado foi responsabilizado por negligência, omissão e intolerância em relação à violência doméstica. A história da Maria da Penha significa mais do que um caso isolado. Conforme se verificou, era preciso tratar o caso de Maria da Penha como uma violência contra a mulher em razão do seu gênero. Em 2002, foi formado um consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Após muitos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, o projeto de lei de número 4.559 de 2004 da Câmara dos Deputados chegou ao Senado Federal, o projeto de lei Câmara número 37 de 2006, e foi aprovado por unanimidade em ambas as casas. Assim, em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei número 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha. Considerando que uma das recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi reparar a Maria da Penha tanto material quanto simbolicamente.
O estado do Ceará pagou a ela uma indenização e o governo federal batizou a lei com o seu nome como reconhecimento de sua luta contra as violações dos direitos humanos das mulheres. A Lei Maria da Penha é uma lei distrital brasileira cujo objetivo principal é estipular punição adequada e impedir atos de violência doméstica contra a mulher. Ou seja, protege mulheres independentemente de sua orientação sexual. A lei combate a violência doméstica contra a mulher e pode punir companheiros violentos. Vale ressaltar que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência. Preservar a saúde física, mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Vocês sabem identificar as violências contra a mulher? Estão previstos 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Essas formas de agressão são complexas e perversas e têm graves consequências para a mulher. Lembrando que qualquer uma delas constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciada. Qualquer conduta que ofenda a saúde corporal da mulher, como espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamento, lesões com objetos cortantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo. É considerada qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise degradar ou controlar suas ações, decisões, crenças e comportamentos. Trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. Estupro. Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causem desconforto ou repulsa. Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortos. Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. É entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, documentos pessoais, bens, valores, direitos, como controlar dinheiro, destruição de documentos pessoais, furto, extorsão, dano, estelionato e privar de bens. Violência moral é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, como acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima e desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir. Às vezes, o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. O mundo ainda é um lugar perigoso para as mulheres, não apenas pelos que covardemente praticam uma violência, mas sim por aqueles que observam e deixam o mal acontecer. Se você tem consciência sobre isso, ficar em silêncio já não é mais um erro, e sim uma escolha. Se você sofrer ou presenciar algum tipo de violência, denuncie. Disque denúncia no número 181 ou ligue na Central de Violência à Mulher no número 180. Lute como uma mulher. As mulheres podem ser o que quiserem,
Elas podem se vestir e andar como quiserem. Não existe sequer uma pessoa que possa mudar isso. E nós, todos nós, podemos mudar esse cenário.